Seja bem-vindo, queridos professores, para mais uma aula do PEC. Mais um conteúdo abençoado para todos nós. Para mim, que estou falando com você, e para vocês que estão me ouvindo. Mas antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, que é a lição número 8. A lição de hoje é doando com sinceridade. Mas antes da nossa lição, eu quero te pedir, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho para você receber mais conteúdos e outras pessoas também receber esse conteúdo da nossa abençoada PEC. E aqui embaixo, comenta. Vamos trocar ideias, vamos interagir, vamos compartilhar uns com os outros informações. Nos fala como está sendo na sua igreja, como está sendo a escola bíblica dominical do seu tempo, como está sendo o desenvolvimento das crianças, como é que você está apresentando seus recursos, o conteúdo bíblico principal. Meu irmão, o conteúdo bíblico é o principal. Na lição de hoje, a gente vai ver que a Bíblia é o nosso foco. Amém? Então, me chamo Diego Anderson, sou do Tempo Central da Assembleia de Deus, sou da classe de juniores. Agora vamos para a lição? Pegue a sua revista e vamos verificar o conteúdo dela. O tema da lição 8 é doando com sinceridade, guardando no coração. A referência bíblica cita o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. A referência bíblica é 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O objetivo da nossa lição de hoje é ensinar que devemos doar com sinceridade. Guarde essa palavra. Aos necessitados e pobres que estão ao nosso redor. Se assim fizermos, alegraremos o coração de... Diga lá, meu irmão. Vamos compartilhar. Escreva aqui no comentário. A gente vai alegrar o coração de quem? De quem? De Deus. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é aquele que nos permitiu de estarmos vivos, de termos ar no nosso pulmão? Nosso coração está funcionando, nossa mente está trabalhando regularmente. Quem é? Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Ele que não vamos hoje para o madeiro, sermos castigados. Graças a Ele que não somos mais escravos para ser punidos e trabalhar para uma autoridade. Vamos dizer assim? Porque de qualquer forma, a gente acaba sendo escravo. Mas escravo porque nós permitimos, porque já somos livres e libertos de todo mal. Então, essa foi uma interação entre nós, entre eu e você, querido professor. Mas agora na Escola Bíblica Dominical, juntamente com seus alunos, você vai ensinar a essa criança como devemos doar. E o que doar? Né? Primeiro tópico da nossa revista é: você sabia? Existem muitas pessoas no mundo inteiro que necessitam de ajuda de outras pessoas. Ajuda. A caridade é um ato pelo qual se pode beneficiar o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Para ajudar, é preciso ter um coração. Precisa ter um coração bondoso e sincero. Um coração bondoso e sincero devemos ter. Mas ajudar de que forma? Vamos ajudar de que formas? Com dinheiro? Sim. As pessoas necessitam de dinheiro. Elas necessitam comprar comida, comprar um líquido, a água, né? Ela precisa tomar um suco, um remédio. Elas precisam de alguma coisa, de um teto. Elas precisam de um teto, uma moradia digna para se viver, né? Precisa de dinheiro? Precisa, sim. Estamos aqui nessa terra, então enquanto estivermos nessa terra, precisamos. A criança, ela tem um entendimento que meu pai, ele é rico, meu pai tem um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom alimento. Amados, o sistema no qual vivemos, ele introduz essas informações na cabeça de nossas crianças.
Por quê? Porque aqui, nesta terra, não é o nosso lar. O nosso lar é na Nova Jerusalém. Mas estamos aqui a uma missão. E essa missão é propagar as boas novas com alegria. Olha só, a palavra que lemos, a referência bíblica que lemos, ela diz sobre graça, pois vocês conhecem a graça. Dê com alegria. Dê de graça aquilo que vos foi dado de graça. Não. Não foi o dinheiro. Jesus não veio, e até que as pessoas imaginavam que Jesus, ele seria aquele rei que viria numa carruagem branca como um verdadeiro guerreiro para trabalhar, para guerrear, construir um grande exército. Não. Jesus, ele veio numa simplicidade. Então, esse pensamento dessa criança de que o meu pai é rico, meu pai tem um carro legal, eu estudo numa bela escola, vai com uma roupa bonita para a igreja e senta numa pose que não é humilde. Uma pose que muitas vezes no coração dela está assim, ó, cheio de ira. Por que ela faz isso? Por que a criança ela faz isso? Porque a criança, ao invés de ficar irado, ela não doa com alegria. Sabe por quê, querido professor? Porque a criança ela aprende dentro de casa. Ela se espelha no adulto. Ela se espelha no seu pai e na sua mãe. No seu avô, na sua avó, de quem é responsável por ela. E devemos tomar cuidado com isso. Quando um aluno chega numa escola secular, a missão da professora, do professor, do pedagogo, da diretora da escola é fazer que aquela criança aprenda o português, a matemática, a história, a física, a geografia. Até então, isso é a prática. A prática, tudo é bonito, né? Então, essa é a missão. Na teoria, tudo é bonito, mas na prática, nem sempre condiz com a teoria. Então, a missão dessa escola secular é ensinar para que a criança ela saia de lá formada, ela saia do fundamental para o médio, do médio para o superior, com uma boa instrução. Só que a nossa missão também é essa. Não de levar a Bíblia embaixo do braço, mas de folhear esse livro chamado de Bíblia Sagrada e ensinar as crianças que elas devem doar com o coração, que elas são a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra, que não doar somente dinheiro, que não usar somente aquilo que ela imagina, como a gente pode dizer, como arrogância, mas ela ser como Jesus. Jesus, esse lindo recurso onde você pode preparar durante a semana para levar para a escola bíblica dominical, onde você pode pegar uma caixa de sapato, pode pegar material de EVA, fazer uns desenhos. Jesus não é o rei da terra. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da nossa vida. Ele é a luz para as pessoas que estão perdidas. Ele ofertou com alegria. Jesus disse assim, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Não. Ele não veio para cumprir a vontade do Pai dele. Ele era humano. Jesus 100% homem, 100% Deus. Mas ele poderia ter dito assim, peraí, eu estou aqui, eu quero me divertir, quero brincar com meus discípulos, com meus amigos, meus companheiros. Vamos brincar, vamos se divertir. Ok? Se você for analisar a Bíblia Sagrada e ajudar a sua criança, nossos alunos a entender isso, Jesus foi para uma festa, mas ele não se envolveu naquela festa, que foi a festa do casamento. Jesus disse que ali naquele momento não era a hora dele, mas ele cumpriu o que foi determinado a ele pela direção do Pai, para que naquela festa não houvesse tristeza, naquela festa de casamento não houvesse a tristeza, e sim a alegria. Então, Jesus, ele veio para cumprir. Veja só, Jesus encontra, você faz isso com seus alunos, interaja com eles. Jesus encontra o cego Bartimeu. E rapaz,
eu tô com uma missão aqui, não tá vendo essa multidão atrás de mim? E tu vai me incomodar? Rapaz, eu não tenho nada a ver se tu tá cego. Mas Jesus disse, chamai ele até a mim. Então o cego ficou curado. Queres ver? Sim, Senhor, quero ver. Tá, Jesus encontrou agora o endemoniado de Gadarém. Ei, discípulos, não se mete aí com esse homem aí que o negócio tá complicado aí para ele. Não se mete, deixa ele. Vamos seguir, vamos lá para o templo, vamos orar, vamos nos alimentar. Egoísmo. Egoísmo. Não é isso que deve haver no coração das nossas crianças. Então, estamos fazendo o quê? Doando com sinceridade. Jesus, ele libertou aquele homem. Amém. Jesus, ele libertou, Jesus curou e Jesus abençoou as pessoas. Um certo dia, uma viúva, ela deu o que ela tinha para dar. Ela não deu saquinhos de moeda, como muitos estavam dando. Muitos estão dando aquilo que sobraram. Mas essa viúva deu o que ela tinha. Coração sincero e bondoso, com alegria, doar com sinceridade. Então, voltando para a nossa revista, segundo tópico, Paulo na Macedônia. Paulo na Macedônia fez 3 viagens missionárias pela Ásia Menor e Europa. Várias igrejas foram implantadas e muitos milagres aconteciam por onde passava Paulo. Impactava uma multidão de judeus e gentios pela pregação do Evangelho de Cristo. Você vai imprimir o seu recurso visual, onde a nossa equipe da PEC vai disponibilizar para você e você vai apresentar para a sua criança na Escola Bíblica Dominical essa imagem. Doar com alegria. Ao escrever para os irmãos nesta segunda carta, quis compartilhar o que havia observado e aconteceu nas igrejas de Macedônia. Apesar dos irmãos naquela província se encontrava em pobreza extrema. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem crianças lá fora com fome, com sede, doentes. Nesse exato momento, tem crianças no leito de um hospital. Nesse exato momento, tem crianças que estão abandonadas, literalmente. Ainda que tenham um pai e uma mãe, mas não estão com atenção sobre essas crianças. Nesse momento, tem crianças que estão sendo maltratadas. E nós estamos fazendo o quê? Fazer essa criança entender que a nossa missão aqui nessa terra é anunciar as boas novas. É fazer que essa criança, ao passar numa rua, diga: Jesus te ama. Não precisa essa criança se preocupar, não tenho dinheiro. Mas se ela tiver um pão para dar, que dê. Se ela tiver um biscoito para dar, que dê. Jesus, ele deu o pão da vida. Mas ele deu o pão que alimentou a nossa barriga. E qual foi esse pão? Jesus estava lá, olha, interage com seus alunos. Jesus estava lá evangelizando, anunciando as escrituras, ensinando o povo como deveria fazer, ensinando que eles deveriam ser obedientes. Aí, de repente, os discípulos falaram: mestre, não tem comida. Quantos tem aí? Um pouco mais de 5.000 pessoas. Aí Jesus poderia ter respondido assim: rapaz, tu acha que eu vou tirar do meu dinheiro para alimentar todo esse povo? Tu acha que eu vou tirar das minhas finanças para alimentar tantas pessoas que eu não tô nem aí, rapaz? Se vire. Negativo. O que eu acabei de fazer é o que a gente ouve no dia a dia. Muitas vezes são crianças que, pela posição do seu pai, acabam agindo como o pai e como a mãe. Mas você deve mudar esse quadro.
mudar esse pensamento dessa criança. Tem um pouco mais de 5.000 pessoas. Jesus pediu, traga o que tem. E ele multiplicou. Então, quando a criança ela estiver lá com uma boa posição, ela pega o seu dinheirinho e ajuda os mais necessitados. É fazer que a nossa liderança possa entender que a missão de criança ela é importante. Assim como outras missões, assim como outros trabalhos, como outros projetos, a missão de criança também é importante. Para que essas crianças hoje, elas possam se sentir valorizadas, para que amanhã elas assumam a posição dessa liderança. Doar com alegria, com gratidão, doar o seu tempo. Você está agora, nesse momento, vendo esse vídeo. E no domingo você vai para aonde? Escola Bíblica Dominical. Lá você vai estar doando seu tempo para ensinar crianças. Não. Vamos falar agora como o sistema ensina. Eu vou tirar meu tempo para ir para a igreja, ensinar as crianças. Sim, é missão dos pais dela fazerem isso. Eu vou me divertir, vou passear. Não. Você está cumprindo a missão de Deus aqui na Terra. Você está doando o seu tempo. Você está doando como? Doando com sinceridade. Você está ajudando essas crianças a entender a palavra do Senhor. Segundo tópico da nossa revista. Dá aos outros com amor. O amor de Deus. Paulo orienta que devemos contribuir não por constrangimentos, mas por causa de um desejo espontâneo do nosso coração. O nosso coração. Ele afirma que as doações não devem ser com tristeza. Não deve ser com tristeza ou por obrigação, mas deve ser realizado com um coração alegre. Coração alegre. Vamos para a igreja, vamos evangelizar essas crianças, vamos ensinar as crianças a palavra do Senhor, vamos ensinar as crianças o conteúdo da nossa revista. Porque apesar das doações serem para as pessoas necessitadas, Deus fica feliz com aqueles que doam com sinceridade. Nosso terceiro e último tópico da nossa revista, o tema é Paulo pede ajuda aos coríntios. Vamos lá? Paulo, na realidade, queria que os irmãos de Corinto ajudassem nessa arrecadação. Por isso, compartilhou e quis mostrar-lhes o entusiasmo com que as igrejas de Macedônia deram as ofertas para que comparasse se o amor deles é verdadeiro ou não. Eles já conheciam o grande amor de Jesus, que era rico, mas por amor a nós se tornou pobre, a fim de que todos nós tornássemos ricos por meio da pobreza de Cristo. Então, meus queridos professores, vamos incentivar nossas crianças não nas datas de comemorações, não nos eventos avulsos, mas temos 365 dias do ano, temos 12 meses, e todos esses dias devemos doar. Doar quando tiver, porque Deus não pede sacrifício. Deus não pede que a gente faça por obrigação, mas por amor. Você pergunta para sua criança, você não faz para os seus pais? Para os seus irmãos biológicos, irmãos de sangue? Você não faz para os seus amiguinhos que você gosta? Por que não fazer para aqueles que você até então não deveria rejeitar, mas rejeita? Por que não ajudar? Se somos, é algo que você tem que fazer essa criança pensar. Se somos mesmo a imagem e semelhança de Deus, devemos praticar tudo com amor. Devemos praticar as boas obras com alegria. Por isso, Paulo, ele pede ajuda aos coríntios. Paulo pede que doe com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que tem, porque quando alguém deseja dar,
Deus aceita a oferta de acordo com o que a pessoa tem. Deus jamais pede o que a pessoa não tem. Então, meus queridos professores, meus irmãos, a gente tem que mudar esse pensamento, sabe? A nossa liderança, né? Outras pessoas precisam mudar esse pensamento, porque as nossas crianças estão ali para aprender e elas precisam de um apoio, elas precisam de uma ajuda para que através delas outras crianças possam vir, né? Você, como ministro do Evangelho, você está doando seu tempo, você está doando a sua dedicação, você está doando todo o conhecimento que Deus te concedeu. Então, que a partir desse momento, você possa ajudar essa criança que tem uma posição boa, que ela seja mais humilde. Jesus poderia ter vindo numa carruagem branca, como eu havia dito. Jesus poderia ter sido um príncipe, um rei na terra, com toda a arrogância. Mas ele lavou os pés dos discípulos, homens pecadores, homens que enganou, homens que mentiram, homens que foram cobradores de impostos, injustamente, tirando de pessoas mais necessitadas. Mas Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele lavou o pé até de Judas. Quando Judas foi lá, mestre, tudo bem? Tranquilo? Deu um beijinho no rosto de Jesus. O que Jesus disse? Ei, rapaz, que isso? Tá me dando um beijo no rosto? Mas Jesus disse o quê? Faça aquilo que tiver que fazer. Jesus já sabia de tudo. Jesus sabe o que você está pensando agora. Jesus sabe que você tem vontade de realizar um grande trabalho, mas algo está te limitando. Colocar os pés do Senhor. Coloque em oração. Reúna as suas crianças, reúna os seus alunos e ore. Porque Deus é aquele que fez o milagre naquele tempo, mas ele ainda faz milagre hoje. Mas ele quer ver o quê? Um coração sincero. Assim como temos a dedicação de aprender a ciência do mundo, assim como temos a dedicação com o trabalho e cumprir com as obrigações, temos que cumprir com essa boa obra. Anunciar as boas notícias. Concluindo, meus queridos professores, então devemos doar com alegria. Amém? Então tá. Agora que concluímos a lição 8, você vai pegar a revista do seu aluno, você vai ajudar o seu aluno a fazer as atividades, né? Você já explicou, já orientou tudinho. Então, juntamente com o seu aluno, você vai fazer a reprodução facial dessa lição, que é a primeira questão, vai reproduzir o versículo bíblico e responder as questões, assim como a segunda questão, assim como a terceira e a quarta, onde você vai colocar, escreva o versículo da lição nos pergaminhos abaixo. E ajudar as suas crianças, por exemplo, para a gente concluir, cite 2 continentes visitados por Paulo. Aí você vai perguntar para a sua criança, qual foram os 2 continentes que Paulo visitou? Né? Assim a criança ela vai receber as informações que você passou, porque a criança ela não quer só ouvir, ela quer brincar. E também vai fazer que essa criança ela possa desenvolver a sua produção, que é o conteúdo que você ministrou na sua escola bíblica dominical. Amém? Deus abençoe, que Deus ilumine cada dia mais os seus professores, né? Ilumine cada dia mais os seus servos para ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.